Então, boa tarde. Eu sou a professora Valterina. Eu esqueço do professora, né, Jamile? Eu sempre esqueço. Mas então, professor Marcelo, bem-vindo. O Núcleo de Ciências Humanas está promovendo essa conversa, a gente sabe que é preliminar, sabe que está ocorrendo diálogo em todos os campi, hoje de Paraná promove também algumas atividades. E quando a gente combinou, né, tem uma questão geral de apresentação que foi para todos os candidatos e para a candidata. E aí, esse é o momento que eu vou lhe passar. Eu estou cronometrando, nós temos até 45 minutos para o evento, né, todo. E deixar o senhor à vontade para se apresentar, mas com esse roteiro comum, né? Como o senhor, professor Marcelo, se apresenta para a comunidade universitária, pretendendo a reitoria da Universidade Federal de Rondônia, UNI? Na sua resposta, na sua apresentação, gostaríamos que o senhor colocasse o que lhe motiva, né? Agregando, qual é o seu alinhamento em relação ao governo federal? Onde a situação atual de pandemia, Covid-19, aula remota, isso que está sendo colocado, está no seu debate? Qual é a sua posição na hora que o senhor está se dispondo a ser reitor num momento como esse? E no seu plano de gestão, né? E uma coisa complementar, professor, na sua apresentação, sobre quais critérios será a formação de sua equipe de trabalho? Como essa é uma questão inerente a todos os candidatos, interessa ao Núcleo de Ciências Humanas que o senhor se apresente nesses desdobramentos. Com o senhor, recomendamos a todos e todas que desativem as suas câmeras, junto com seu som, para que na gravação possamos contemplar exclusivamente o professor Marcelo e a Ana Jamile nas respostas, né? Eu estou aqui na janelinha por ser a mediadora. É com o senhor, professor. Muito obrigado. Obrigado aos colegas aí. Alexandre Mota, professor Ari Miguel, né, os outros colegas que chegaram agora. Eu vou na ordem, então. A minha apresentação, eu entrei na Uni em 94, né, no curso de matemática, e no mesmo ano iniciei a iniciação científica via PIBIC, né, e toda a minha história acadêmica se transcorreu ali no laboratório de biogeoquímica, que à época era o laboratório de mercúrio. Eu avancei para um mestrado, que era um Minter, oferecido pela Uni, na Unesp, e depois para um doutorado também na Unesp, oferecido pela Uni. Então, de 94 a 2008, professor Adilson, a 2008 eu militei no laboratório de biogeoquímica. O meu doutorado eu trabalhei com radioisótopos de chumbo 210 na datação de perfis de sedimento nos lagos aqui do Rio Madeira, né? Em 2008 abriu o concurso para Vilhena, né, para uma vaga de matemática. Na mesma época abriu 7 em Rio Branco, mas eu queria muito entrar na Uni. Então, prestei concurso em Vilhena e passei. Fiquei lá 1 ano e meio. Quando eu vim para Porto Velho, eu já era conselheiro do Conceia. Cheguei aqui em julho de 2010 e já abriu a eleição para o Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, para a diretoria. E aí eu fui eleito diretor, fiquei um mandato completo, fui reeleito e cumpri metade do mandato de diretor, meu segundo mandato. Foi quando fui eleito vice-reitor da Uni. Então, eu tenho aí uma história acadêmica toda setada na Uni e mais de 9 anos de administração superior.
Então, basicamente, essa é a formação que eu tenho. Informar... Professor, para valorizar seu tempo, o que lhe motiva? Como vai ser a sua equipe? Quais são os Olha, o que princípios da me sua gestão? motiva, o que me motiva é todo esse aporte de confiança de pessoas que passaram 2 décadas praticamente investindo no Marcelo Vergotti, desde aluno, né, depois docente, depois diretor, né? Eu venho numa trajetória onde as pessoas vêm depositando em mim uma confiança e também uma esperança de algum resultado. Então, eu me vi na situação que eu não poderia simplesmente abdicar do dever de ser candidato a reitor nesse momento. O Vergotti não podia simplesmente desaparecer. O cara sumiu, mas não era para ser o candidato a reitor? Pois é, ele não deu satisfação nenhuma e sumiu. Então, mesmo que o resultado da eleição seja por um outro candidato, eu terei cumprido a minha obrigação com a Unir de ter correspondido às pessoas que confiam em mim, que acham que eu sou uma boa proposta para a universidade. Esse é o principal motivo. Com relação, você pergunta, emendou aí, como é que seria uma equipe de gestão? Eu acho que tanto o professor Ariotti como a professora Berenice acertaram muito em manter vários cargos na mão de servidores técnicos, que é o caso da Proplan e da PRAD. Nós temos os 2 pró-reitores que antigamente eram cargos ocupados por docente. E foi muito acertado, tanto no período da Berenice com a Ivanda na PRAD, e depois o Charles Dan, e depois com o Fabrício, já no mandato do professor Ariotti. Sem desmerecer os docentes que já passaram por isso, né, como o professor Siena, mas eu vejo que são cargos natos de técnico. Acho que a preocupação do reitor tem que ser, quando ele passar o bastão para o próximo reitor, a máquina ela tem que estar fluida e funcionando sem lapsos. Então, toda essa parte de funcionamento deve ser mantida na mão do pessoal que faz o trabalho do cotidiano. Em outras universidades é muito comum isso. Já a parte acadêmica, essa sim, Propesc, Prograde e Proceia, essa tem mais gerência dos doutores, que é a parte acadêmica em si. É bom nós observarmos que os pareceres técnicos e o pessoal técnico que estão lá nas pró-reitorias devem ser respeitados por pró-reitores e pelo reitor. E o reitor deve garantir essa harmonia para que não haja atropelos, entendeu? Que o chefe, só porque tem um poder maior naquele momento, que ele atropele medidas ou pareceres técnicos. Vou citar o caso, né, lá do Casarão de Madeira. A intenção do magnífico reitor Ariotti e minha, eu era um dos advogados, era de reformar o prédio. Ia ficar em torno de R$300 mil. Mas o parecer técnico da engenharia foi por demolição, que não haveria motivo para consertar aquele prédio. Então, eu acho que na administração nós temos que ter esse bom senso. Então, lugares como DIRCA, patrimônio, prefeitura, são cargos natos de técnico e, nesse caso, se eu for o reitor eleito e nomeado, eu vou proceder dessa forma. Professor, qual é o espaço, indo para as questões específicas, acredito que tem, o senhor tem acompanhado os indicadores, no caso do Núcleo de Ciências Humanas, eles estão compatíveis com o desempenho da instituição, mas, apesar de, no ano passado, por exemplo, nós havermos superado as metas institucionais de
as metas institucionais para o núcleo, obviamente, o orçamento caiu 20%. E a pergunta, então, professor, que nas humanidades nos interessa então, qual é o espaço para as humanidades na sua gestão? Nós temos um volume considerável de pós-graduação, nós temos uma produção significativa na extensão. Qual é a sua concepção? O senhor vem da área de exatas, se identificou dessa forma, né? Mas nós estamos em todos os cursos também. E, além disso, circula muito aqui no Núcleo de Ciências Humanas uma filiação governista sua. E na sua apresentação o senhor não toca nesse assunto, e para nós é caro. O que o senhor tem a dizer para quem lhe chama ou de bolsominion ou de olavista? Então, como o tempo é restrito, eu deixo o senhor à vontade em cima das questões específicas, que são essas, né? Eu vou começar respondendo do final para o começo, não é? Bolsominion. Isso diz mais a respeito de quem me coloca esse tipo de carimbo, né? São pessoas que não me conhecem, não dá para esconder que eu sou um homem conservador e religioso, porque eu sou católico, mas eu acredito que, nesse aspecto, quem deseja ocupar um cargo de reitor, ele não pode ter um pensamento de querer impor a sua visão, né, monolítica de mundo para a universidade. Porque aí eu seria candidato a presidente de um partido, e não de uma universidade. Então, aí eu vou pegar lá o meu clube de católicos, ou coisa assim, e vou defender ali a minha bandeira. Então, como se eu fosse lá o presidente da Gaviões da Fiel. Aqui é Corinthians, mano. E não entra ninguém. Mas quem quer ser reitor de uma universidade, você tem que, de certa forma, se despir de concepções pessoais, porque para vocês não importa o que é que o Marcelo Vergotti acha ou não acha do mundo. O que importa é se o Marcelo Vergotti é capaz de conduzir a universidade e abrir portas para a universidade de coisas que, às vezes, ele não acha importante ou que ele não entende, porque, na minha posição, na minha formação, eu entendo muito de pouca coisa, que eu acho que é a maioria que nós temos. Então, o reitor ele tem que estar apto a defender todo o universo. Por isso que nós somos chamados de universidade. Então, a pergunta teria que ser dita o seguinte: você tem capacidade de se despir das suas condições, das suas concepções individuais e não vai querer impô-las à força para o resto do universo? Porque nós somos em 835 professores. Cada um vai ter uma concepção de mundo muito distinta. Então, eu conheço aqui católicos, protestantes, o pessoal espírita, outros mais de religião afro, os outros ateus, que são um pedaço muito grande, uns mais à direita, outros mais à esquerda, outros apartidários, que é só cuidar da sua vida. Então, o reitor tem que ter a dimensão de que hoje você tem que lidar com esse governo Bolsonaro. Daqui a 2 anos, você pode estar lá com o presidente Guilherme Boulos. Você tem maturidade para representar a universidade nesses 2 cenários? Nós teremos 2 presidentes diferentes num período de 4 anos. Entendeu? Isso é que tem que ser feito. O reitor tem maturidade e capacidade de dialogar com todas as facetas da universidade que nós representamos. Então, essa é a pergunta que tinha que ser feita, né? E eu acredito que eu tenho. Todos que me conhecem sabem que eu transito em todos os meios da Uni de A a Z e até infinito. Entendeu? Não tenho problemas de relacionamento ou de trabalho militante, entendeu? De concepções de mundo minha. Eu respeito o espaço de cada pessoa. Com relação a o que você perguntou aí, dos espaços das humanidades, embora eu seja uma pessoa formada, né, nas áreas das ciências duras, eu sou um cara apaixonado pela área de humanas e de letras, principalmente. Eu sou um estudante de latim há mais de 5 anos, apreciador de música,
né, tem uma boa leitura, e eu sou um apaixonado pela área que vocês atuam. Infelizmente, a vida não me trouxe isso. A vida me trouxe um curso de matemática e eu peguei com unhas e dentes e tentei ser o melhor naquilo que eu pude pegar, entendeu? Então, não haverá uma predileção de áreas distintas só porque o reitor tem tal formação, essa ou aquela. O que eu acredito que na Uni nós precisamos é de liberdade de cátedra, liberdade de expressão ao máximo, entendeu? Porque nós vemos grupos dentro da Uni que cerceiam ou que, de certa forma, coíbem a expressão dos colegas. Basta ver essa eleição e as outras, né? É muito comum na posição de candidato você falar com o colega e ele falar assim, olha, eu vou te apoiar, mas não fala para ninguém não, porque eu tenho medo de me indispor com um colega ou com grupos, entendeu? Porque nós ainda vivemos numa universidade que esse comportamento policialesco, ele ainda, de certa forma, é imperante. Então, o reitor ele tem que trabalhar para proteger, sim, o mais fraco, né? Proteger o mais fraco desse tipo de assédio e garantir, sim, as liberdades de todo mundo produzir, de todo mundo poder ter o seu produto exposto do seu trabalho. É isso que nós temos que fazer. A Uni tem que ter liberdade de produção. E a palavra final acadêmica tem que ser dos departamentos acadêmicos. É o trabalho dos nossos doutores que tem que prevalecer, não é o reitor. Eu vou citar um exemplo da minha vida lá na Unesp. Eu fiquei 7 anos na Unesp. Eu não sabia nem o nome do reitor e nem o nome do diretor do campus. Por quê? Porque a coisa funciona. Entendeu? Você tem lá todas as garantias disponíveis. Então, o que importa ali é o trabalho. Mas a gente vem de um histórico onde os colegas têm que se defender a própria pele. Então, você vê a situação de departamentos completamente destruídos, de gente ficando doente, depressivo, se sente perseguido, tem que remover daqui para lá. Então, nós precisamos abrir uma nova fase. E essa fase ela vai ter que ter uma reitoria institucional, um comportamento institucional, de uma concepção de universidade completa e que defenda as cores da Uni, azul e branco. Essa tem que ter uma reitoria. É um comportamento institucional, é um trabalho que tem que ser feito. Então, o reitor ele não vem para rotular uma reitoria, para enviesar um para um lado, ou enviesar para o outro lado. Ele tem que trabalho a ser feito. E eu acho que Marcelo Vergotti tem capacidade para isso. Professor, o senhor esteve como vice-reitor, que é uma posição mais de fundo, mais de retaguarda, e o senhor acompanhou, por exemplo, a ausência da comunidade na universidade, nos seus órgãos de representação, sendo que o inverso é muito presente, que é a representação da Uni em vários espaços da comunidade. Então, caminhando para o epílogo da nossa conversa, bem preliminar, né, estamos no início da campanha, qual é o papel da comunidade na sua gestão? Né? Como é que o senhor pensa a comunidade? Que estratégias o senhor teria de aproximação com a comunidade externa da Uni? A Uni hoje tem um problema de inserção, eu vejo, de certa forma, um problema sério de inserção. Porque trocaram-se a bitola. Se fosse trens, trocaram a bitolas e nós estamos rodando ainda em modelos antigos. Né? Como é que eu posso dizer? Quando nós tivemos um processo vou citar das velas, uma indústria de velas. Quando inventaram a lâmpada, o pessoal que produzia vela começou a produzir lâmpada incandescente. E nesse processo vieram as lâmpadas fluorescentes.
Quem produzia vela incandescente passou para vela fluorescente. E agora velas de LED, lâmpadas de LED. Por que houve esse processo num processo industrial de criação de vela, depois lâmpadas? Porque o produto não é vela. O produto é geração de luz. Então, nós também temos que ter atenção a isso. Qual é a nossa finalidade? A nossa finalidade é iluminar as vidas das pessoas com conhecimento. Não é vender vela. Então, quando os processos eles vão se modernizando, nós também devemos fazê-lo. Então, a UNI precisa ter uma postura de vanguarda nesse sentido. Só para alertar todo mundo que tem filho aí, uma criança de 10 anos já tem esse aparelho na mão, um celular. Mas, professor, o resultado do diagnóstico mostrou que 40%, quase, em alguns cursos, até 60%, os alunos não têm esse aparelho aqui. Falando com o Núcleo de Ciências Humanas, que trabalha com as linguagens, com os sentidos, com os significados das coisas, desde a palavra até os signos e símbolos, por que essas comparações elas são válidas para o senhor? Ou seja, comparações com o processo industrial, comparações com velas, comparações... já percebemos, né, que é uma forma de expressão. Mas nós entendemos, por exemplo, que arte é ciência, e sem arte não tem nem ciência, porque não tem a dúvida. E não precisa ser a dúvida metódica em si. Pode ser a dúvida artística, a dúvida do ver o mundo, do criar. Então, fica essa compreensão. A nossa relação com a comunidade é uma relação que dependerá de nós vermos daqui para lá. Ficou essa dúvida na sua fala. E já permitindo não só o senhor responder, por causa do tempo, ao concluir o seu raciocínio, eu gostaria de lhe perguntar por que nós devemos votar no senhor? O Núcleo de Ciências Humanas representa 30% do eleitorado da Universidade Federal de Rondônia. Né? E além da linguagem, por que nós deveríamos votar no senhor? Então, eu vou retomar o que eu estava explicando. Então, nós temos que dialogar com a sociedade da forma que eles podem nos acessar. Entendeu? O shopping center tem 8 portas. O cliente acessa pela porta que ele quer. Então, essa inserção da UNI na comunidade é uma forma de nós estabelecermos pontes, várias delas. Várias pontes. Então, cabe a quem fazer isso? Todos os departamentos, toda a classe acadêmica em si, não é o reitor lá em cima que vai definir isso. Isso é cada experiência de cada departamento ou pesquisador que vai conduzir a essas relações. Cabe o reitor propiciar que isso seja feito com intento. Então, se nós temos aí 62 departamentos, nós podemos ter 62 experiências diferentes. É isso que nós temos que ter. Não é o reitor que é o líder, o Moisés que vai atravessar a universidade com o Mar Vermelho. É nessa diversidade que vem a solução melhor. Porque se nós tivermos 100 processos diferentes de interação com a comunidade, aquele que perseverar vai ser copiado pelos outros. E é nisso que eu acredito. Né? Em você espalhar várias sementes e dessas sementes a universidade condensar aquela que é a solução melhor para si. Então, nós temos que romper esse distanciamento, né? Mas não é uma atividade só do reitor. Isso é uma coisa que tem que ser estimulada já imediatamente dentro de cada departamento. Se o departamento vai ou não adotar uma prática, se vai ou não adotar uma tecnologia, isso não é o reitor que vai fazer de cima para baixo. Então, assim, o que tem que haver liberdade para cada um adotar aquilo que acha necessário para si. Ah, mas o departamento sei lá, é contra. Ok, mantenha o seu posicionamento. E o outro é a favor. Ok, segue o pau. Entendeu? Você tem que ter liberdade de ação. Vários atores agindo de várias formas diferentes.
e depois nós chegamos àquilo que gerou o melhor resultado e vai haver uma convergência. Então, é basicamente isso. Nós vamos até às 17? Não, nós temos mais 5 minutos, professor. Tá. Por isso que eu disse que caminhando, né? É uma preliminar, eu acho que abre essa conversa, os departamentos podem fazer agendamentos para aprofundar. Eu acredito que aqui apresenta as condições gerais, as perguntas foram enviadas antecipadamente para todos os candidatos. Então, por que devemos votar no senhor, se despedir? Então, vou fechar em 4 minutos, para não me favorecer em cima dos outros candidatos. Bem, por que deve votar no Marcelo Vergotti? Primeiro, todos conhecem. O Marcelo Vergotti não é novidade para ninguém. Não vai ter uma surpresa, uma faceta, porque, por exemplo, eu lembro da Valterina na Dipex, né? Tem uns 2 meses que ela me mandou foto, 30 quilos a menos, defendendo lá um trabalho de pipique. Assim, é um menino criado pela Uni, praticamente. Tudo que eu sou, eu devo à Universidade Federal de Rondônia, em tudo, né? Todos conhecem a minha vida do lado do professor Niglória, como aluno, como de mestrado, doutorado, lá no laboratório. Depois, 6 anos de diretor. Todo mundo sabe como é que o Marcelo Vergotti funciona, como é que eu respeito as pessoas e como é que eu lido com situações complicadas, da minha lealdade que eu tenho à universidade e da minha lealdade que eu tenho às pessoas. E, nos últimos anos, a grata satisfação que eu tive de aprender a conduzir a universidade com a professora Berenice. Eu tive menos de 6 meses com ela no laboratório, mas eu tive uma participação muito ativa quando era diretor nos conselhos superiores. Nós vivíamos um período muito cerrado, a reitoria sofria ataques violentos e desleais, e eu estive lá para defender a universidade e o que eu achava importante, defender a reitora. E depois o período que eu tive com o magnífico reitor Ariotti, que foi muito generoso comigo, me ensinou muito na condução da universidade, da forma de agir, de quem são os atores. Né? Então, eu tenho toda essa bagagem que posso ajudar nessa condução dos próximos 4 anos. Né? Todos me conhecem, eu não sou uma novidade para ninguém, todos já conhecem todos os meus defeitos também, todos sabem aqui que Joana faz um peixe maravilhoso, uma moqueca de, né, professor Ariotti? Uma moqueca de dourada com camarão, então ficam todos convidados aí. E é isso. O negócio é isso, não tem novidade, eu tenho uma história dentro da Uni. Ó, Adilson ali, ó, já comeu do peixe. Eu tenho uma história na Uni, sou leal aos meus amigos e à universidade principalmente. E eu estou aqui para me colocar à disposição. Esse canal de comunicação não vai ser rompido durante os 4 anos que nós temos pela frente. Eu pretendo estreitar as relações tanto em Porto Velho quanto no interior. E é basicamente isso, Valterina. Então, professor Marcelo, só lembrando, o nosso tempo é até 45 minutos, entendeu? Então, é até às 17 horas, calma. Eu sempre chamo a atenção das considerações finais, mas tem uma questão logo no início, professor, que o senhor... entendo que não foi ainda muito claro. E outra que surge a partir da sua fala. Em relação a ser da equipe do professor Ariotti, me parece que não é privilégio seu nessa campanha, né? Temos candidatos também que são da equipe. O senhor na vice-reitoria, não falaremos de nenhum candidato aqui, eu estou querendo colocar a circunstância da eleição, né? E, por sua vez, né, na questão das ciências humanas, nós temos o investimento na pós-graduação, né? Temos aí uma pendência bastante séria em relação a corpo técnico, a contratação. E o que eu senti uma lacuna
Nesse contexto, que foi da pergunta geral, nesse contexto, é pandemia, é Covid, é aula remota, o senhor sendo eleito e nomeado, esse contexto não estará ainda resolvido. O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor tem a dizer desse momento? Né? E não é um privilégio seu ter participado das outras gestões. Então, qual é o seu diferencial, além da sua trajetória pessoal? Né? Qual é a competência que o senhor oferece? Qual é o projeto? A pergunta é porque tem que votar em mim, né? Dezenas de outras pessoas participaram de gestões e assim, cada um tem seu mérito, cada um fez o máximo de si, né? Eu vejo valor em todos que participaram na gestão, mas esse é o meu currículo, né? Com relação ao Covid, eu sou um leigo, né? Então, eu sigo orientações da comissão que a reitoria formou, que é o pessoal mais habilitado para isso. Então, eu tenho adotado a postura de não ser um palpiteiro, já tem palpiteiro demais nesse país, entendeu? Então, assim, eu confio em pessoas que sabem conduzir melhor o processo do que eu. E se eu for o reitor, essa vai ser a minha atitude. O nosso magnífico é médico, ele pode opinar, né, sobre atitudes dentro desse quadro de pandemia. Mas eu, Marcelo Vergotti, formado em matemática, não posso ter opinião nenhuma. Então, assim, é consultar quem de verdade pode dar uma opinião qualificada. Eu acho que essa tem que ser a postura do reitor. Reitor é só um homem, né? Não sabe de tudo. Ali você tem tanto ponto cego que você é guiado por terceiros. Aí sim, tem pessoas de confiança. Então, no caso de uma condução de uma crise como essa da pandemia do Covid-19, a postura do gabinete é consultar quem da área pode realmente dar um parecer adequado. Então, eu não posso opinar, eu só sou aí naquela coisa, um opinador desqualificado para esse assunto, né? Então, ter a postura de consultar realmente quem é da área de saúde, que pode orientar a universidade para uma saída, né? Uma saída consensual e uma saída realmente segura, porque nós temos colegas, eu acho que 50% dos nossos colegas estão na faixa de risco. Então, o reitor não quer ficar assinando notas de pesares de cada colega que falece. Isso é uma coisa terrível. E eu tenho humildade para reconhecer a minha incapacidade nesse aspecto. Então, você tem que consultar, assim como nós temos equipe de engenharia e outras equipes que vão ser dadas. Com relação à aula remota, aí mais uma vez cai na mesma coisa, não é? É uma discussão muito polêmica, né? Tem extremos de todos os lados. Tem extremos que dizem assim, nada de remoto. Tem outro extremo que diz assim, tudo de remoto. Outros querem EAD. Então, assim, e assim é muito normal numa universidade, nós temos que convergir para algum lugar no final, mas isso é um processo que deve ser debatido nos conselhos superiores, mais especificamente no conselho, e cabe ao reitor ajudar a implantar uma decisão que sai do conselho. Então, eu não sou um cara que valoriza muito, eu tenho que impor a minha opinião. A minha opinião é tão qualificada quanto de qualquer outro professor nesse aspecto. Então, precisa ser pegado aqui a opinião de quem realmente vai trabalhar com isso. Então, na minha visão, me parece que a aula remota pode ser até 40% de uma carga horária de um curso. Na minha visão, para ser uma resposta bem específica, eu deixaria a cargo de cada departamento adotar qual é o grau de aula remota que vai adotar ou não. Então, o departamento que adotar zero.
O departamento que quer adotar 40%, 40%. E todas as variáveis no meio disso. Porque nós sabemos que os professores, na realidade, quem vai dizer como é que a disciplina vai ser dada é o docente. Então, aqui todo mundo já trabalhou fazendo PPC de curso. Eu não sei nem se o nome é esse ainda, né? Toda vez muda. O professor diz assim, não, a minha disciplina é 80 horas e pronto. E o departamento respeita. A gente sempre teve esse espírito de respeitar as decisões do colega. Então, se o colega disser assim, olha, a minha disciplina é 0% de aula remota, tudo bem, mas se você tiver um outro que fala, olha, a minha disciplina pode ser 40%, 50% remoto, tudo bem também. Aí, cada profissional tem que ter a liberdade para ousar entrar numa tecnologia e desenvolver um trabalho. Toda vez que você ousa, você corre um risco. O risco de erro. Mas essa é a nossa natureza. A nossa natureza é tentar, errar, quebrar a cara, volta. E tenta de novo. Até que no final sai um resultado interessante. Né? Todas as pesquisas que a gente faz, 90% delas dão errada. E aí a gente continua tentando até acertar. Quantos de nós passou anos e anos numa bancada para ter um resultado no final de 20 anos de carreira? Então, o reitor ele tem que ter a postura de tomar uma decisão pelos conselhos superiores, ele conduzir para a implementação dessa política decidida pelo conselho. Né? O magnífico reitor e a magnífica reitora Berenice sabe que o reitor, lá na sua solidão do gabinete, ele não tem poderes de fazer o que quer. Quem tem poderes plenos é o Conselho e o CONSAD, né, sob fiscalização do consumo. O reitor mesmo pode pouco. É coisas administrativas, o orçamento mesmo, ele vem basicamente já fatiado, você joga numa planilha, ele já distribui. Né? O que nós temos que ter uma postura, como eu falei no começo, de defesa das liberdades de cátedra, das liberdades de associação, de produção, e o papel político do reitor de abrir as portas, de fazer com que aquele sonho da pessoa que está lá na bancada, da pessoa que está lá no seu escritório produzindo, de que ele possa implementar aquilo que ele se propôs. Essa garantia é que tem que ser dada. Muito obrigada, então, professor. Eu acredito que, dentro do que nós nos dispusemos, nesse caráter preliminar, atendemos ao objetivo, né? Colocamos e conclamamos os colegas dos departamentos que mantenham essa atitude de ouvir a todos os candidatos em suas agendas específicas, e dizer que o Núcleo de Ciências Humanas se coloca à disposição do vencedor ou vencedora desse pleito, né? E aí, professor Marcelo, qualquer questão adicional que foi enviada pelo chat, nós enviaremos para o seu correio eletrônico, para que a pessoa possa ter a resposta específica. Só quero agradecer, pois não? Eu quero só salientar uma coisa que é muito importante e de valor de toda a UNI, é que se não sendo eu o reitor eleito, eu darei todo o apoio irrestrito a qualquer um dos professores que forem eleitos. Então, o nosso lema na UNI é reitor eleito, reitor empossado. E nós temos que levar esse tipo de situação com qualquer consequência. Entendeu? Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, que o nosso reitor, o nosso magnífico, ou magnífica, que foi eleito nesse pleito, ele tome posse o mais breve possível, assim terminar o mandato do professor Aliotti. Então, essa é a minha posição. Né? Conte comigo para isso, todo o Núcleo de Ciências Humanas e toda a UNI, que não sendo o vencedor desse pleito, eu estarei no minuto seguinte militando pela nomeação do nosso reitor. É só isso. Certo, é muito importante, porque isso construiu a integridade da Universidade Federal de Rondônia, né? Nos colocou
em algumas crises e saímos dela inteiro, porque mantém a nossa integridade. Porém, o futuro é para o eleitor e para o voto, né? E obrigada a todos e todas presentes aqui. Às 17h30 teremos um diálogo com a professora Marcele. Estamos todos e todas convidados também. Obrigada, professor. Um forte abraço. Até mais ver.